Neste cenário, se vê Deus com a sua promessa de salvação que é vida eterna, enquanto o diabo, por sua vez na tentativa de se perpetuar, influencia o homem mediante promessas de riquezas terrenais, porém, tendo como o prêmio final a morte eterna do corpo humano, através de bactérias e vírus de toda classe, que vêm de inúmeras maneiras a enfermar a carne levando finalmente à morte fatal do corpo humano. Capítulo 21. Identidade da serpente erguida no deserto. Mas por que isso acontece? Acontece justamente porque, sendo profano, o joio na figura material de uma substância maligna, ou seja, na figura de sêmen, tipo sanguíneo do diabo, que ao fazer parte do sistema orgânico do corpo humano, literalmente, adulterou de fato, a qualidade do tipo sanguíneo de Deus a exemplo de um batismo de água na gasolina, e desse modo comprometeu a quilometragem do ser humano vista em seu longevo. Por conta de tal batismo, o corpo com a defesa orgânica degradada, envelhece muito rápido, fator que compromete a vida útil do organismo e da mente humana, o que leva o homem pleno de sofrimentos, vir a morrer para Deus ainda na flor da idade, assim como se anuncia em Isaías 65, 20. Observando, entretanto, que o tipo sanguíneo de Deus que conhecemos como trigo, que efetivamente era somente a origem do homem até em Gênesis 1, 31, levando em consideração que o trigo faz parte do tipo de Deus em semelhança no corpo humano, estava até então, puro sem mescla, capacitado assim, a dar vida eterna para um terceiro ser que viria a nascer apenas do conhecimento de Eva com Adão seu marido, por desígnio de Deus. Estou querendo dizer que o sangue de Deus sem mescla no corpo humano, o organismo do homem, então, estará preparado a produzir um número de anticorpos suficiente a manter todo o organismo humano alerta, quero dizer, imune aos agentes infecciosos, no sentido de manter a saúde de todo o corpo humano, pois a vida da carne está no sangue, como assim está anunciado em Levítico 17, 11. Entretanto, sobrevindo o diabo, sorrateiro como um ladrão na figura reluzente de uma serpente, seduziu a Eva nossa mãe, e em delito procedeu o primeiro estupro da história da humanidade, através do qual, batizou o primeiro corpo humano então, nascido de uma relação carnal, com a sua substância maligna mais conhecida como veneno, sangue de víbora igualmente o veneno de serpentes que matava o povo de Deus durante a santa travessia, também reconhecido pelo profeta João Batista em Mateus 3, 7. Levando em conta, que foi através de tal batismo que o diabo conseguiu fundir o profano ao sagrado na mesma peça como assim segue até hoje. A efeito, o sangue de Deus que primariamente estava capacitado a dar vida eterna à carne humana a exemplo do anunciado em Levítico 17, 11, por conta da mistura indevida, restou comprometido, ralo como a água no leite, causando grave dano efetivamente, ao elemento em que consiste o DNA humano. Por conta disso, o tipo sanguíneo de Deus então adulterado, se tornou incapacitado a produzir o número de anticorpos suficientes a manter a saúde do homem. Por isso, tais anticorpos restaram insuficientes ao ponto de não conseguir alertar o sistema orgânico de uma possível ameaça à saúde da carne. O que deixa claro ao homem atual que já tem acesso a uma ciência e tecnologia, nesse caso muito especial, avançada e globalizada ao gosto de Deus, tal árvore do conhecimento do mal e do bem se autodenomina a dizer o seguinte: de mim, árvore, vai para o homem, a ruína na figura de veneno, uma substância que representa o pecado original tendo como símbolo, o meu fruto, a maçã, vejam bem, pois desse fruto que representa o pecado original que leva à ruína da carne humana em forma de morte, também vai do mesmo fruto que manipulado, se converte em vinagre que é o antídoto capacitado a neutralizar o efeito de tal veneno mediante um processo de purificação, que a efeito, purifica e regenera todo o organismo do homem, dando força suficiente à carne para vencer toda a ruína através de alta produção de anticorpos, se convertendo desse modo, em vencedora de todo o mal assim como está escrito em Apocalipse 3, 21, e dessa maneira, levará o homem a alcançar a sua vida eterna, de acordo ao anunciado em 1 Coríntios 15, 26 e 45, 58. Em outras palavras, do mesmo lugar em que se fundiu o mal, pecado original, em forma de morte, também, se encontra fundido o bem em forma de vinagre de maçã representando a vida eterna. Quero dizer, da maçã que simboliza o pecado em forma de uma substância material venenosa, vem a morte, mas da mesma maçã então manipulada, também vem o antídoto na figura material do vinagre que significa vida. Com mais detalhes no capítulo 21. A boa nova está aqui, conferem. Por favor. Sejam missionários.
Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilham meus conteúdos com seus parentes e amigos. João Batista, São Paulo, Brasil, 23 de junho de 2024.